Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos à Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul. Neste momento, nós damos início à cerimônia de entrega da Laurea Especial do ano 2024 e terceiro Prêmio SERGS de Inovação. O evento conta com o patrocínio do CREA, ArcelorMittal, CNA, Construtora Pelotense, DEMAI, STAC, RGS, ANEOR, Ecoplan, Procon Engenharia, Sind Energia RS, Skill, STE, AGOS, Arcel Acepar, Copelme, DGE, Enecom, Mac Engenharia, Magna, Melnick, Pavei, Planaterra, SBS, SS Construções, Sultepa, Toniolo Busnello, Move e Cicepot. E é uma realização da Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul. Em nome da Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul, nós agradecemos a presença de todos e iniciamos a nossa cerimônia de hoje, o nosso encontro, convidando o engenheiro Flávio Presser, vice-presidente de marketing, e o publicitário Eugênio Lumertz, da Move, para falar alguns instantes sobre o novo posicionamento da SERGS frente aos novos desafios da profissão. Por favor, engenheiro. Bom, primeiramente, bom dia, né? Fico muito gratificado pela presença de todos, falando em nome da Sociedade de Engenharia, em nome do presidente Walter Lídio, do presidente do Conselho, o engenheiro Pedro Bronstrup, enfim, quero dizer da nossa satisfação, né, de termos aqui esse encontro e para homenagear aquelas pessoas que realmente fizeram diferença, né, quando houve essa crise climática aqui na cidade, não só de Porto Alegre, como de toda a cidade do Rio Grande do Sul. Bom, me cabe fazer aqui uma breve apresentação daquilo que é o novo conceito, né, e a nova marca da Sociedade de Engenharia, né? Enfim, o que eu vou falar vai estar colocado ali na tela, né? Mas primeiro quero dizer que isso foi fruto de um planejamento estratégico conduzido pelo presidente da entidade, o Walter Nunes Lídio, que demorou cerca de 1 ano e meio de atividade de trabalho, né, verificando quais eram as nossas fortalezas, as nossas fraquezas, as nossas ameaças e as nossas oportunidades, ok? E uma delas foi esta, né, da necessidade da SERGS se comunicar melhor, né, com seus stakeholders, com o seu público-alvo, ok? Então, foi solicitado que nós, um grupo de profissionais, né, fizéssemos um estudo, então, né, para que chegássemos na verdade, a uma nova marca da Sociedade de Engenharia, mas não só uma nova marca, um novo conceito e também uma série de elementos de comunicação, né, para poder aproximar a SERGS tanto dos seus sócios, né, como da população em geral. Porque a engenharia não interessa só ao engenheiro, né? A engenharia, na verdade, ela é responsável, né, praticamente por tudo que, na realidade, se faz aqui na nossa terra, né? Mas, enfim, quero dizer que esse trabalho, então, não foi feito sozinho, foi feito com uma equipe, né? Essa equipe teve a participação da engenheira Carolina, da Daniela Cardial, desculpe, do Emílio Ducaita, que é o vice-presidente aqui da entidade, Tatiana Tedesco, melhor dito, Elécio Dutra, o Rafael Hirt e a Kátia, como sempre, fazendo parte, né, dando apoio e sustentação às atividades aqui da sociedade. Então, a essas pessoas, né, meu sincero agradecimento, gratidão, né, porque são também responsáveis, né, pela condução de todas as atividades que se fez. E nós tivemos também uma grande colaboração, né, que foi a próxima, que foi da Move, que é uma agência de comunicação e de marketing, e aqui está representada pelo Eugênio, que é o seu diretor de criação, né, e que, obviamente, o resultado disso se deve praticamente a esses especialistas, né, em fazerem esses estudos, enfim, né, e de criarem um novo design, né, uma nova marca para a Sociedade de Engenharia. Então,
Mais uma vez, quero aqui de público agradecer ao trabalho que a MUVE, né, fez, né, e se disponibilizou a fazer, e ainda mais, entendeu? Ela fez graciosamente, não custou nada a SERGS, né, o trabalho realizado por ela, porque se não fosse essa a condição, nós não teríamos como fazer isso, né? Então, obrigado mais uma vez à MUVE. Bom, eu quero dizer que a Sociedade de Engenharia ela tem uma trajetória de 94 anos, né? E, ao longo de todo esse tempo, ela interagiu com a sociedade gaúcha, principalmente nos primeiros anos, na montagem dos organismos, enfim, das entidades que eram responsáveis pela implantação da infraestrutura do Estado do Rio Grande do Sul. Então, surgiu dentro do Conselho da SERGS, dentro da entidade, a criação, por exemplo, do DAIR, né? Foi a criação da Cientec, da Fundação de Ciência e Tecnologia, enfim, várias entidades que estão na quadra pública, né, mas que eram necessárias para fazer, né, toda a implantação dessa infraestrutura, né, grande parte dela, se não a totalidade, né, teve origem nos debates, discussões e decisões que foram adotadas aqui pela Sociedade de Engenharia. Mas, obviamente que as coisas mudam, né? Ao longo desses 94 anos, né? Houve uma metamorfose muito grande, né? E isso exige realmente que a Sociedade de Engenharia ela se reposicione em relação à engenharia atual, né? Em relação à engenharia atual, o que nós temos hoje? Bom, primeiro é a importância da área de ciência e tecnologia, né? Que elas são realmente a promotora do desenvolvimento. Quero dizer que a inovação hoje é uma palavra certeira, né, para dizer exatamente como é que se move, né, a economia e o conhecimento hoje, né? Então, esse conceito de inovação tem que estar fortemente incorporado às atividades que a SERGS passa a realizar, né? E o que gera mais valor, né, são aquilo que se chama, né, de ativos intangíveis, né? O economista que é o Hans, e que criou o Fórum Mundial Econômico, né, ele escreveu um livro muito interessante sobre isso, chamado O Capitalismo Sem Capital. Porque o que mais importa hoje, as empresas, né, mais valiosas, né, do ponto de vista das suas ações, são empresas que praticamente não produzem nada, mas elas inovam sempre, né? Como é o caso, por exemplo, da Apple, que essa ainda produz telefones, etc., mas tem a Microsoft, né, que produz software, que desenvolve sistemas computacionais e assim por diante. Não vou aqui ficar citando todas elas, são todas conhecidas, né? O valor delas são elevados, mas eu quero dizer que os ativos dessa empresa são baixíssimos. Talvez o prédio onde esteja sediado lá, né, a sua central administrativa. O resto tudo, grande parte do trabalho, inclusive, é feito remotamente, né? Tentando pegar a inteligência do mundo inteiro, né? Bom, e outra característica que é essencial é esse conceito de ESG, né, que vem de environment, né, de meio ambiente, né, que vem de gestão, né, e que vem também do social, né? Compreendendo que essas três coisas têm que trabalhar juntas, né? Não se compreende mais uma separada da outra. Então, o conceito de ESG também é uma coisa que, obviamente, precisa ser caracterizada como uma atividade da sociedade de engenharia, né? Tem que contribuir para essa discussão. Cada vez mais as empresas se comprometam com esse conceito. Eu sei que existe uma discussão grande se o ESG é bom, é ruim, que, na realidade, os acionistas têm que, na realidade, procurar dar sustentabilidade econômica à empresa, né, e ter seus ganhos, né? Mas eu quero dizer que, hoje em dia, ninguém compreende uma empresa que não tenha uma interação social bastante grande, bastante significativa, e principalmente nos momentos atuais, né, a discussão da COP29, futura COP30 aqui. Então, são esses alguns conceitos, não vou eu me deter a todos eles, né, mas que embasaram um pouco esse estudo que nós fizemos, né?
Então, a engenharia dos dias de hoje, né, o conceito é esse, né, precisa se reinventar e se atualizar constantemente para dar conta de todos os desafios e mudanças que a sociedade vive. Então, a engenharia cada vez mais... A engenharia cada vez mais é dinâmica, né? Você tem que permanentemente estar se transformando, né? Você está contribuindo, né, para que novas soluções sejam dadas aos problemas atuais. E quer dizer que todas essas soluções passam intrinsecamente pela engenharia, ok? Eu estava num seminário semana passada, promovida pelo BID, pelo Banco Mundial, né, exatamente estavam dizendo isso. Quando se fala em resiliência, se fala em engenharia, né, porque os novos projetos, as novas concepções, as novas formas, né, tem que se implantar infraestrutura, elas vão sair da engenharia, não vão sair simplesmente de um discurso sobre resiliência, né? Então, esse é um tipo de exemplo, né, que se pode carregar, né, e multiplicar esse conceito. Bom, engenharia nos dias de hoje tem algumas questões, né, que, vou dizer assim, transcendem esse conceito, que é a questão que já comentei, da inovação dos processos, depois tem a questão da automação, tem a questão da transição energética, a descarbonização, tudo isso é feito com engenharia, ok? Depois tem o IoT, que é a internet das coisas, inteligência artificial, agro de precisão, a bioengenharia e infraestrutura resiliente. Não vou me ater nenhuma em relação a elas, mas eu vou fazer uma referência. Vou ver se eu consigo. Tem que aqui pesquisar. Só um momentinho. Hoje eu estava vindo para cá e vou fazer uma brincadeira, porque está se falando aqui de automação, de IoT, a questão da inteligência artificial, e eu vou ver, bom, será que tudo isso é uma ameaça à engenharia? Aí eu fui no GPT, fui na inteligência, no site de inteligência artificial, e pedi para eles, olha, me calcule um pilar de um edifício, ok? E dei, olha, o pilar 30 por 30, né, a resistência de resistência de concreto, de característica do aço, tem todas as informações necessárias para o cálculo. Eu não me mandava esse tal do cálculo e eu discutindo com o GPT, entendeu? Está aqui o site, inclusive, né? Discutindo com ele. Né? E aí, no final, assim, quando eu já disse, olha, ou vai dar ou não vai dar, ela respondeu, dizendo o seguinte, só deixa eu ver aqui. Bom, está dizendo assim, a resistência à compressão do concreto, eu vou ter que traduzir aqui, porque está em inglês, é de 300 megapascais e o aço, né, de reforço pode ser de 415 megapascais. Aí diz assim, usando fórmulas de desenho estrutural, encontramos em que a área de ferro necessária pode estar entre 1% e 4%. Não sei por que está... Entre 1% e 4% da área da seção transversal do pilar. Para um pilar de 30 por 30 centímetros, isto é uma área de ferro entre 9 e 36 centímetros quadrados. Tá bem? Bom, por enquanto... Só deixa eu ver aqui, porque ele não está me permitindo. Mas enfim, diz assim, não, mas só um momento, eu estou querendo a armadura, está certo que me deu a área, mas quantas barras são? Aí o GPT, eu não estou conseguindo acessar aqui essa parte, porque está me bloqueando, né? Ele disse o seguinte, consulte um engenheiro. Ou seja, isso, na realidade... Pelo contrário, nós são questões que reforçam a engenharia. Né? A engenharia ela se torna sempre necessária. Nada vai ser possível fazer sem que a inteligência humana acompanhe a questão da inteligência artificial. Obviamente que as duas têm que ser companheiras. Né? Bom, mas enfim. Vai aí.
Depois se pesquisou assim profissões preferidas pelos jovens, né? Então, veja só lá, tinha um tempo que a engenharia estava desprestigiada, né? Eu quero dizer que no vestibular da URGS, né, a engenharia, algumas das engenharias, né, elas estavam lá embaixo, em termos de candidatos em relação a vagas, né? O maior era psicologia, medicina sempre foi, né? Enfim, profissões características mais de profissões liberais, né? Que se liga muito à questão do empreendedorismo, a tendência hoje das pessoas querem ter o seu próprio negócio, né? Mas olha só, a pesquisa que foi feita este ano mostra ali, ó, tecnologia de informação, TI, óbvio, né? Marketing digital, né? Por isso que o doutor Eugênio está aqui, entendeu? Depois, engenharia em terceiro lugar. Depois vem ciências da saúde, economia, design de artes, enfim. Quer dizer que voltou, na realidade, as pessoas a verem que a engenharia é um instrumento importante, né? Não só para a solução dos problemas, mas que também ela é uma boa oportunidade de emprego, né? Que ela gera boas oportunidades para as pessoas, na realidade, trabalharem, né? E se satisfazerem, que já é a condição que os jovens impõem. Vamos lá. Aqui, o que preocupa o jovem, né? A primeira, isso é uma pesquisa que saiu na Zero Hora, no início deste ano, né? Está lá, mudanças climáticas, como sendo a primeira delas, né? O custo de vida, obviamente, é a segunda preocupação. Depois tem a discriminação, gênero, raça, orientação sexual, etc., né? Que é o identitarismo, né? E depois vem saúde mental e segurança. Bom, mas está lá a questão ambiental sempre presente, né? Na preocupação da sociedade. Vamos lá. Outra coisa que, enfim, existe um compromisso, né, que são as ODS, que foram traçadas lá no Acordo de Paris, são 17 esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e se nós olharmos nesses objetivos, não tem um que não tenha a necessidade da participação da engenharia. Entendeu? Então, reafirma aquilo, né, de que nós estamos num ambiente crescente, né, de contribuição para as soluções atuais, né, da sociedade. Vamos lá para mais um. Bom, aí no planejamento estratégico, né, que foi feito aqui, uma série de pessoas que participaram deles, associados aqui da sociedade, né, mostrou ali que como na missão, né, já tem o conceito de desenvolvimento sustentável. A visão, pode ver ali, é ser reconhecida como uma entidade de referência da engenharia no Estado, com uma postura inclusivista, né, participativa e que promove a evolução social. Eu quero dizer que o conceito, né, de inclusivista é o fato de que a sociedade de engenharia não pode se fechar só nas questões que dizem respeito aos engenheiros. Hoje em dia, tem que trazer para os debates, para as discussões, para as grandes soluções, que são todas elas interdisciplinares, uma série de outras profissões, enfim, de outros tipos de entendimento, né? Seja lá aqueles que for, né? Seja técnicos, seja sociais, né? Enfim, tem que ser integradora, né? Bom, e como os valores estão ali, os 4, também destaquei ali a sustentabilidade, né, como sendo um dos valores que foram descortinados dentro desse processo de discussão, ok? Vamos lá para outra. Na matriz SWOT, né, o que se busca? Está lá, valorização da engenharia, busca da sustentabilidade, recuperação das finanças, porque na nossa engenharia precisa, né, ter uma receita, né, que seja compatível com as atividades que ela busca desenvolver. Depois, novos associados, redes de parcerias, aí está essa questão do inclusivista, né? E melhorar a comunicação. Foi aí quando a busca, né, mostrou da necessidade da sociedade de engenharia se comunicar melhor com a sociedade, que esse grupo foi constituído e o trabalho todo nosso, né, foi desenvolvido. Por favor. O que é melhorar a comunicação, né? Primeiro, assim, consolidar a imagem da sociedade de engenharia junto à sociedade, depois desenvolver e manter uma relação dinâmica com as partes interessadas,
Já falei que são praticamente a sociedade, desenvolver parcerias, produzir e divulgar matérias pertinentes à engenharia e que contribuam para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Então, essas seriam, na verdade, razões, né, para se melhorar e aprimorar a comunicação das SERGs. Por favor. Aí vem um conceito, que esse conceito, obviamente, foi a MUV que nos deu, né, mas que eu achei muito interessante, que é o que é o posicionamento, como é que você busca o posicionamento de uma entidade, de uma empresa, enfim. Né? Ela é a interseção de duas coisas. O que temos de melhor para oferecer, né, e a outra parte, qual é o seu interesse, qual é o interesse do público, né, em relação a essas coisas que se possam oferecer. Né? A intersecção dessas duas, ou seja, aquilo que combina, né, o que se pode oferecer com aquilo que as pessoas querem, é o posicionamento. Ok? Vamos. Aí surgiu o conceito da engenharia, um primeiro conceito, que é esse aí. A engenharia como vetor de promoção do desenvolvimento sustentável em sua área de atuação, que é o Rio Grande do Sul. Isso é o conceito. Por favor. Então, desse conceito veio esta enfim, é uma referência conceitual, né? Engenharia para um Rio Grande sustentável. Okay? Então, baseado nisto, exatamente nesse conceito, é que se buscou criar a marca da Sociedade de Engenharia. Ok? Então, vou passar agora para o Eugênio, que é da MUV, e que desenvolveu a parte da marca, né? Enfim, para que ele possa esclarecer melhor, enfim, apresentar também, né, o resultado de todo esse trabalho. Eugênio, por favor. Bom, agradecer aqui ao Précio por todos os elogios, né, e dizer que a MUV não sou só eu, tem várias pessoas que trabalharam nesse projeto durante 1 ano e meio, e a gente está muito feliz aqui de poder, nesse momento, estar mostrando para vocês o resultado desse trabalho. Acho que esses pontos que o Précio colocou foram super importantes para a gente ver que foi todo um trabalho estratégico e de imersão antes de sair pensando na nova marca. Então, ela é fruto desse trabalho que chega nesse conceito, né, de engenharia para um mundo sustentável, que é a forma que a gente resume exatamente o que o SERG se propõe, e ele encontra eco, né, em toda a história de 94 anos, né, da entidade. Então, a gente traz agora para a marca. E quando a gente fala em marca, né, então, até essa semana estamos vivendo uma polêmica da marca da Jaguar, quem está vendo, tiraram o Jaguar, e, nossa, foi mexer em uma marca sempre é uma questão assim que traz sentimentos, principalmente do público, né, que é fiel à marca. Mas, enfim, ela tem suas razões, está no setor, virou, né, o buzz, só se fala na Jaguar agora, então espero que a nossa não seja tão polêmica assim, tá? Mas a gente vai considerar alguns aspectos importantes para trazer essa marca. Então, quando a gente conduz esse trabalho, a gente tem que ver como é que ela expressa esse novo posicionamento, né? Como é que tudo aquilo que a gente viu, né, sobre as profissões do futuro, sobre as áreas que vão trabalhar com engenharia diretamente, sobre toda a inovação que está vindo, né, onde a engenharia é essencial, como é que ela vem junto com essa marca? É preciso considerar esse aspecto. Outra questão importante, né, a modernidade, né? Então, a engenharia sempre é vista também como uma profissão que está trazendo as coisas novas, né, os grandes projetos de engenharia, tudo isso passa também essa expressão, e a marca da sociedade também tem que passar isso, né? Então, isso a gente tem que fazer, essa inovação, mas também mantendo, né, os símbolos associados da engenharia, né? Então, existem elementos históricos nessa marca aqui que está atrás de mim, que está no fundo, que também tem que ser levados em conta quando se cria uma marca. Não se pode, vamos ver, fazer um rompimento completo, né? Então, como é que se faz essa modernização? Então, a gente trabalhou, então, alguma supressão de elementos da marca atual, porque para os jovens de hoje talvez ela não tenha tanto significado, né? Lá atrás tinha, mas hoje não. E é isso que a gente tem que levar sempre em conta, né? A gente tem que sempre pensar sempre no futuro, né? O meu filho tem 15 anos, né? E ele já sabe que quer fazer alguma engenharia. Não sei das 30 e tantas qual que vai escolher, mas ele é a cara assim de ser engenheiro. Então eu fico pensando assim, né? Quando ele tiver daqui a 3 anos na universidade, quando vai chegar lá uma equipe lá da Sociedade de Engenharia lá convidando eles para serem sócio-estudante.
Estou criando uma categoria, tá? Que não existe. Então, o que vai impactar ele? Como é que ele vai perceber? Ele tem que perceber essa entidade como moderna, como inovadora, como alguém que vai trazer conteúdo para ele, como alguém que vai abrir portas para ele. Então, é isso que a gente se preocupa. Então, a gente vai fazer essa mudança, levando em conta esse público do futuro que nos interessa, e a gente vai trazer uma questão importante. A gente vai dar mais robustez ao nome Sociedade de Engenharia, né, que na marca atual ela acaba tendo não tanto peso, né, não olhando só o elemento, mas ele vai vir mais forte esse nome agora, porque é que melhor nos representa. Então, apresento para vocês aqui a nova marca da Sociedade de Engenharia. Então, como vocês podem observar, né, então é uma releitura, né, do nosso elemento principal, mas numa estética que envolve, assim, envolve movimento, né, isso é uma coisa muito importante, né, a gente perceber um elemento que ele tem vida, que ele tem força, que ele gera as cores modernas, assim, que a gente fez todo um estudo de cores, né, e o nome Sociedade de Engenharia, né, Rio Grande do Sul, assim, também passa a ter um maior destaque, né, porque a gente acredita que ele tem mais forte do que até que é o próprio nome, porque, afinal, temos nomes parecidos, né, de sociedades no mercado. Então, a gente se destaca mais como Sociedade de Engenharia. Então, isso, claro que todo mundo vai chamar de SEREX, mas, assim, a tendência na comunicação é a gente fortalecer a marca Sociedade de Engenharia. Aqui, assim, então, as cores, né, então, a gente refere, assim, às cores que remetem à questão de tecnologia, né, que é o azul, mas também o verde, que lembra também a questão de sustentabilidade, que é uma coisa que a gente falou, que a gente está no conceito nosso também dessa preocupação com as questões ambientais, questões climáticas, hoje vai passar muito pelo trabalho das engenharias. E aqui a gente tem algumas versões para mostrar como é que fica, né? Aqui uma versão, por exemplo, horizontal, então ela vai sempre ser adequada aos mais diversos tipos de comunicação. E aqui a gente faz o posicionamento que a gente viu antes, agora se resumir a um slogan, né? Esse é o que vai para a rua, né? Porque como a gente diz, por um RS mais sustentável. Então, aquela engenharia para um sustentável, agora a gente coloca isso bem como uma coisa de missão. Por quem, né, a sociedade trabalha? Qual o motivo? Qual a razão? Para que ela existe? Então, aqui a gente está com um discurso na ponta da língua. Sim, estamos aqui por um Rio Grande do Sul mais sustentável. Então, isso acredito que vai colocar, né, a sociedade para ela ser chamada para discussão de grandes projetos que envolvem o Rio Grande do Sul do futuro, que mais do que nunca vai ser discutido agora, né, com todo esse ano que a gente passou. Então, se posicionar, né, num local que você tem que ser ouvido é super importante. Então, a gente destaca a nossa missão aqui com esse slogan. E a gente vai vendo, né? A gente vai vendo outras características, né? Então a gente se preocupa muito com uma marca que seja aplicável nos mais diversos locais. Então nós temos uma versão dela que pode ser, né, somente sem cor, tem uma versão também que pode ser aplicada sobre fundos coloridos. Isso tudo vai ser produzido. Opa! Obrigado. É que eu estou gostando do trabalho e vou indo mais para cá. Né? Então tudo isso vai ser feito colocado no manual de identidade visual da marca. Então, aqui também nas versões horizontais, né? E aí a gente vai tendo liberdade de ver como a gente diz, como ela rende, né? Como ela se desdobra em materiais, porque a gente vê a riqueza dela. Então, aqui, por exemplo, né, eu vi vários aqui com o pin, né, o bottom também, né? Então, acho que vai ficar bem bacana também um novo bottom, né, seja de metal, seja esse redondinho com grampinho, com clips ali. Então, tem várias maneiras. Aqui a gente também, quando a gente tiver eventos, né, então a gente imagina que dentro do ano que vem estejam projetados vários eventos da sociedade, né, vamos ter crachá, então vamos ter o cordãozinho, né, que sustenta o crachá também com a marca. Assim como os cartões também de todo mundo, toda a diretoria, todos os membros, né, todo mundo que faz parte, também passa a ter uma representação da sociedade. Aí diversos materiais, né? Então, como eu falei, a lista é infinita. Então, até o nosso capacete, também a gente pode projetar também, né, com a marca, né, cartões, blocos, etc., tudo com ela. E a gente também vai ver ela, né, nas redes sociais. Então, ano que vem a gente vai ter
um projeto muito legal, assim, da presença mais forte na SERGS, porque é onde os jovens estão hoje, é onde todo mundo está hoje, na verdade, né? E ter uma presença constante no universo digital é muito importante, porque ali a gente tem formas de comunicar conteúdo, de passar nossa mensagem, né? Então, tudo isso é super importante. Aqui a gente até fez alguns exemplos assim de algumas postagens, como é que a gente pode colocar essas imagens, né, que elas têm o contorno do nosso logotipo entre elas, né, do rapaz da esquerda, da moça. Então, tudo isso é a comunicação fazendo o seu papel, a comunicação de transformar, né, a imagem, né, da sociedade de engenharia moderna, inovadora, né, e que seja presente na sociedade gaúcha, né. Aqui a gente até já está ensaiando como é que vai ficar, né, a letra caixa, né, na frente da sede, talvez daqui de dentro, né, da sede campestre, né, da sociedade, aplicações em vidros, né, e acho que era isso aqui, então. Então, espero que vocês tenham gostado do trabalho. A gente gostou muito de ser parceiro da sociedade nesse projeto, e eu acho que realmente vai ter já estamos ali, nós estamos no final do ano, né? Eu acho que em 2025 a gente vai ver essa marca aí bastante na rua. Então, muito obrigado pela oportunidade de trabalhar com vocês. Nós vamos fazer um intervalo para o nosso almoço, que vai ser servido agora, e em seguida iniciaremos a premiação da Sociedade de Engenharia. Bom almoço a todos. Cerimônia de entrega da Laurea Especial do ano 2024 e terceiro prêmio SERGS de Inovação, também 2024. Terceiro prêmio SERGS de Inovação. Assistiremos, neste momento, a um vídeo institucional do CREA-RS. Neste momento, nós ouvimos a palavra do engenheiro civil José Luiz Garcias, primeiro diretor financeiro, e neste ato representando a presidente do CREA-RS, engenheira ambiental Nancy Walter. Por favor, engenheiro. Boa tarde. Presidente da SERGS, engenheiro civil Walter Nunes, presidente da EASINOS, Associação dos Engenheiros e Arquitetos
do Vale dos Sinos, engenheiro Germano Weiman, autoridades, colegas conselheiros, colegas engenheiros, colegas engenheiras, senhoras e senhores. É com muita satisfação que represento a presidente do CREA, a engenheira ambiental Nancy Walter. A recuperação do Rio Grande do Sul depende essencialmente do apoio às pessoas afetadas e os profissionais de engenharia, agronomia e geociência têm sido protagonistas nessa reconstrução. Nesse sentido, o CREA, em seus 90 anos, tem se empenhado em contribuir de forma significativa para essa nova fase. Uma das primeiras iniciativas da gestão da presidente Nancy após a catástrofe foi a campanha Reconstruir RS. Graças à dedicação e solidariedade dos profissionais voluntários, registrado no Conselho, que generosamente ofereceram seu tempo e conhecimento, conseguimos vistoriar residências e prédios públicos, além de elaborar laudos técnicos, atuando na linha de frente desse momento crucial de recomeço e resiliência para o povo gaúcho. A atual gestão também busca oferecer soluções práticas que desburocratizem as demandas dos profissionais da engenharia, agronomia e geociências, desenvolvendo inovações tecnológicas. Entre elas, destacamos a carteira digital e a redução do tempo de compensação das ARTs. Recentemente, lançamos o novo portal de profissionais e empresas, apresentado na Expo Inter em agosto. Essa ferramenta é prática, intuitiva e acessível também em dispositivos móveis. Além disso, estamos intensificando ações de valorização e aperfeiçoamento profissional, por meio do programa Capacita Mais. O apoio às entidades de classe é um pilar básico dessa gestão. E aqui saúdo as entidades presentes, SERGS, a Sinos, pois já disponibilizamos mais de 4 milhões de reais às entidades de classe, via editais e patrocínios, para promover a valorização e o aprimoramento técnico dos profissionais. Com a integração ao GOV-BR, o CREA-RS se torna o primeiro conselho a permitir a assinatura das ARTs dentro desse ambiente, facilitando ainda mais o processo. Por fim, que possamos continuar aproximando estudantes, profissionais, entidades de classes, empresas, valorizando nossas profissões e fiscalizando o exercício profissional. Lembre-se, sempre contrate um profissional legalmente habilitado. Muito obrigado. Agradecemos ao engenheiro José Luiz Garcias e convidamos o presidente em exercício do Conselho da SERGS, engenheiro Pedro Bronstrup, para fazer uma saudação em nome da Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul. Boa tarde a todos. Uma delegação do nosso presidente, Walter Lídio, me coube fazer essa manifestação aqui, agradecendo a presença e o prestígio a esse evento que todos vocês nos dão. Gostaria de cumprimentar a todas as autoridades aqui presentes, a todos os homenageados, e, como sou presidente do Conselho, a todos os conselheiros nossos aqui da sociedade, que nos reunimos sempre
uma vez por mês aqui, sempre nessa data. E nessa ocasião, não tivemos a reunião no Conselho e a reunião se transforma num evento maior aqui, né? A Sociedade de Engenharia se sente muito honrada, né? E, neste ano, ela tem tomado essa direção de premiar, ou pelo menos agradecer às pessoas que, nesse evento tão triste que tivemos, das enchentes aqui, né, ajudaram, trabalharam diuturnamente em prol da recuperação da nossa cidade e do nosso estado. Tanto no evento de hoje, que é essa Laura Especial, como no evento nosso agora do dia 11, que é a Laura do Engenheiro do Ano, esse critério foi muito levado em conta. Os engenheiros homenageados, as pessoas homenageadas são essas que garantiram ou tentaram garantir, de alguma forma, a normalidade da nossa cidade e do nosso estado. Então, agradeço muito a presença de vocês e que a gente tenha um bom evento aqui. Muito obrigado, hein? Dando continuidade, nós convidamos o presidente da Sociedade de Engenharia, Walter Lídio Nunes, para subir ao palco e vamos iniciar, então, a nossa premiação da tarde de hoje. A partir deste momento, teremos o prêmio Sergs de Inovação. Desde 2021, a Sergs homenageia estudantes para estimular o desenvolvimento tecnológico e a inovação. O terceiro prêmio Sergs de Inovação 2024 é concedido para o Grupo Hackathon, que é um evento realizado pelo Centro de Estudantes Universitários da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e que tem por objetivo ser a porta de entrada para alunos de graduação ao ambiente de inovação e empreendedorismo. Nós chamamos para subir ao palco os vencedores do Hackathon 2024, Felipe da Silva Liscano, Isabel Vander Fossati, Júlia Weins Bonhorst e Marcelo Gonda Stangler. Vamos iniciar com a primeira placa, Felipe da Silva Liscano, por favor. Vamos fazer a primeira entrega, então, do Felipe. Isabela Vander Fossati. Felipe, por favor. Júlia Weins Bonhorst. E Marcelo Gonda Stangler. Vamos fazer uma foto depois com todos juntos. Só um minuto. Venham mais para cá os outros. Isso, vem mais para cá. Os nossos fotógrafos organizam agora. Parabéns aos vencedores do prêmio Sergs de Inovação, Felipe, Isabela, Júlia e Marcelo. Os presidentes podem retornar, por favor, aos seus lugares.
O Rio Grande do Sul enfrentou neste ano aquele que é considerado o pior desastre climático da sua história e um dos mais graves já registrados no Brasil. Esta catástrofe de inéditas proporções teve como consequências imensas perdas sociais e econômicas, cuja superação exige mobilização coletiva. Neste evento, a Sociedade de Engenharia expressa o seu reconhecimento a instituições e profissionais que muito contribuíram com esse magno objetivo. São eles os homenageados de hoje, a AEA Sinos, Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Vale dos Sinos, o Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul, o engenheiro civil Darcy Nunes dos Santos e o engenheiro civil Marcelo Saldanha. Neste momento, nós procederemos à entrega da Laurea Sergues Especial à Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Vale dos Sinos. Convidamos os dois presidentes nossos, por favor, para retornarem ao palco. Convidamos a subir ao palco o engenheiro civil Carlos Germano Weimann, representando a AEA Sinos, Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Vale dos Sinos, para receber do presidente Walter Lindo Nunes e do presidente do Conselho, engenheiro Pedro Bronstrup, a Laurea Especial Sergues 2024. Nós assistiremos agora, rapidamente, a um vídeo da Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Vale dos Sinos.
Nós convidamos para a sua saudação o engenheiro civil Carlos Germano Weiman. Boa tarde a todos. Gostaria de fazer uma saudação especial ao engenheiro civil Walter Lídio Nunes, ao engenheiro Pedro Bronson e a toda a sua diretoria por essa homenagem que estamos recebendo nesse momento. Uma saudação especial também aos laureados, ao Corpo de Bombeiros aqui representados pela Major Lisiane Coelho Nunes da Silva, Major Reinaldo Marques da Silva, engenheiro civil Darcy Nunes dos Santos e o engenheiro civil Marcelo Saldanha. Então, na qualidade de presidente da SCINOS, externo o quanto nos sentimos honrados e agradecidos por essa homenagem da Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul, entidade de classe percussora aqui no Estado. Ao mesmo tempo, manifesto nosso sentimento de orgulho pela ação que realizamos junto à comunidade de São Leopoldo, durante a cheia do Rio dos Sinos em maio deste ano. Ano em que o município completa 200 anos de fundação e a nossa associação completa 45 anos de atuação. Não poderíamos, de forma alguma, nos omitir de uma ação solidária nessa tragédia que assolou 33,4% da área do município, atingindo 49,6% da nossa população, em torno de 90.400 pessoas, conforme os dados do Departamento de Estatística e Economia do Estado do Rio Grande do Sul. A nossa ação ela se desenvolveu em 3 momentos. O primeiro momento, como deu para ver no vídeo, foi o resgate de pessoas já no segundo dia da tragédia, com 2 barcos atuando nos bairros Centro, Zona Leste da cidade e a Zona Norte da cidade. Foram 5 dias de resgate neste momento do nosso projeto de ação solidária. Posteriormente, abrimos um centro de distribuição no bairro Cristo Rei, onde recebemos muitas doações vindo de vários estados. Firmamos uma parceria com 2 ONGs de São Paulo, a SOS União Brasil e a Olhar de Bia, responsáveis por mais de 50% das doações recebidas. Recebemos mais de 300 toneladas de mantimentos, entre roupas, cobertores, alimentos, material de limpeza, material de higiene, portas, fogões, brinquedos e material escolar. No terceiro momento, distribuímos os itens recebidos em vários bairros da cidade, com o apoio logístico do Exército, e nas escolas municipais os kits escolares. Eu quero aqui, neste momento em público, destacar a participação dos engenheiros civil Ari Borges dos Santos e Mateu Borges dos Santos na organização e no gerenciamento desta ação solidária. E da voluntária Sheila Garcias, esposa do engenheiro José Luiz Garcias, na elaboração e distribuição dos kits escolares. Se destacaram, e nas pessoas deles eu quero aqui agradecer a todos os voluntários, que foram em torno de 60 pessoas ou mais, participando durante praticamente 4 meses em que tivemos o centro de distribuição na cidade. Foi para nós um trabalho que nos engrandeceu e nos fez nos interagir mais e integrar mais entre os associados. Encerro novamente agradecendo a Sergues por essa laurea. Muito obrigado. Parabéns ao engenheiro civil Carlos Germano Weiman. Entregaremos a próxima Laurea Sergues 2024 ao Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul. Nós vamos inicialmente assistir a um vídeo do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul.
Um ano, muitos desafios. A qualquer tempo, em qualquer lugar. Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul, sempre ao lado do povo gaúcho. O Corpo de Bombeiros está representado aqui pela Major Lisiane Coelho Nunes Marques da Silva. Nós pedimos que ela, por favor, suba ao palco representando o Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul para receber das mãos do presidente Valdir Lídio Nunes e do presidente do Conselho da SERGS, engenheiro Pedro Bronstrup, a Laura Especial SERGS 2024. Por favor, fica ao centro, Major, para tirarmos uma foto inicialmente, por favor. E nós convidamos a Major, então, para a sua saudação em nome do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul. Senhor engenheiro Walter Lídio Nunes, em seu nome, cumprimento todas as autoridades e convidados, também aos laureados aqui presentes. Incumbiu-me o comandante-geral, Coronel Estevam, também engenheiro, a receber esta laura em nome do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul. Essa é uma honraria que transcende a individualidade. Eu não estou aqui como um nome ou como um rosto, mas representando uma corporação cujos seus integrantes escolhem todos os dias servir à sociedade gaúcha. E o servir não é apenas um verbo na nossa missão, é a essência de quem nós somos e a razão da nossa existência. A nossa história remonta às ordens fundadas por São Bernardo de Claraval, onde a abnegação não era somente um princípio, mas um voto sagrado. O dever não era somente uma responsabilidade, mas um ato de fé, de entrega e de caridade para com o próximo.
Assim como os templários protegiam os vulneráveis em tempos de incerteza, nós, bombeiros militares, carregamos o munus de proteger as vidas e os bens da nossa comunidade, muitas vezes em condições extremas e com o sacrifício da nossa própria segurança. Durante as catástrofes que afligiram nosso Estado, nós experimentamos o real significado do dever. Muito mais do que a força das águas, o que testou os nossos limites foi nos depararmos com a magnitude do sofrimento humano, nos conclamando a ação. Somos chamados a agir não por uma glória pessoal, mas por este dever que transcende a nossa própria existência. E este compromisso não nasce por acaso. Ele é forjado no espírito militar, onde a disciplina encontra a compaixão e onde a coragem se imiscui a técnica em uma entrega total à missão. Ser bombeiro militar é uma vocação que exige colocar o próximo acima de si mesmo, ainda que isso signifique enfrentar o aparentemente impossível. E durante aqueles dias difíceis, muitos dos nossos bombeiros tiveram seus próprios lares afetados e suas famílias desalojadas. E, contudo, não hesitaram. Responderam ao apelo conscientes de que o servir não é somente um ato de vontade, é o reflexo de uma alma fortalecida por valores sólidos e pela convicção de que o sacrifício tem um propósito. Tivemos ao nosso lado o esforço de outras instituições que levaram auxílio e tentaram minimizar as perdas, destacando o espírito voluntário do povo gaúcho, em uma genuína manifestação da virtude da fortaleza, aquela que nos impele a resistir, a perseverar, mesmo diante dos sofrimentos atrozes. E embora nós sejamos identificados por esta farda, nós somos filhos da mesma terra daqueles que sofrem e que esperam por socorro nos momentos de tormento. Cada um de nós, do Corpo de Bombeiros, carrega em si as raízes do Rio Grande. A nossa identidade está intrinsecamente ligada àqueles que servimos, porque antes de sermos bombeiros militares, nós somos parte deste povo. Então, que esta homenagem sirva de uma lembrança de que o maior legado do Corpo de Bombeiros Militar é o impacto silencioso que tem na vida daqueles que salvamos. Não vamos parar, não vamos precipitar, não vamos retroceder, nunca. Em nome de todos os bombeiros militares do Rio Grande do Sul, muito obrigada. Agradecemos e cumprimentamos a Major Lisiane Coelho Nunes Marques da Silva, que aqui representa o Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul. Neste momento, nós procederemos à entrega da Laura Especial Sergos 2024 ao engenheiro civil Marcelo Soares Saldanha. Antes da leitura do currículo, assistiremos a um vídeo relativo ao trabalho de Marcelo Soares Saldanha, engenheiro civil. Estou aqui, com o engenheiro civil Marcelo Saldanha. Ele é coordenador do Comitê Reconstruir RS. É isso, engenheiro? Isso, é o comitê do CREA, Campanha Solidária, Que o objetivo do programa, do projeto Reconstruir RS, da Campanha Solidária, é justamente fazer o registro e fazer a análise da questão da segurança, A segurança para fazer a limpeza das residências, a retirada do lodo e tal, segurança para vir a ocupar essas residências e segurança para fazer a reforma dessas residências, Então isso foi de uma riqueza fantástica, assim, que os voluntários viveram uma experiência que lá fora, às vezes, a gente não vive. Parece aquela disputa do engenheiro civil com o eletricista, coisa, e não existe essa disputa. Existe a engenharia, existe praticar a engenharia. E todos nós praticamos a engenharia, cada um desenvolvendo o seu conhecimento, o seu aprendizado, o seu conhecimento. Todo o trabalho de engenharia, ele necessita ter um estudo, um levantamento prévio. Um planejamento, e esse planejamento é consequência, esse planejamento é a nossa tarefa,
né, na missão, né, da campanha solidária, é dizer, contrate um profissional habilitado, contrate um engenheiro, procurem, solicitem a RT, né, vejam a responsabilidade, né, quem são os responsáveis para a execução desses serviços, das intervenções, né, do serviço de engenharia. A campanha não é só atender, e sim mostrar que existe um conselho forte, que existe um conselho que representa os profissionais. Então a gente vê que é o conselho se mostrando para a sociedade, atendendo a sociedade, né, mostrando a importância, né, da engenharia dentro dos municípios. Esse é o resultado de tudo isso. É o conselho dar conselho para a sociedade, né? Além de conselho, de ser um conselho profissional, ele dá conselho para a sociedade. Especialista em avaliações e perícias de engenharia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em ciências de avaliações pela Universidade de Valência, na Espanha. Professor da pós-graduação em auditoria, avaliações e perícias de engenharia, conselheiro da Câmara da Engenharia Civil do CREA, consultor em inspeção predial de estádios esportivos, consultor em gestão de inspeção e manutenção condominial, diretor da Soares Saldanha Consultoria em Engenharia, coordenador técnico do programa Reconstruir do CREA-RS dos engenheiros voluntários e perito judicial há 35 anos. Recebe, então, a láurea das mãos dos presidentes, o engenheiro civil Marcelo Soares Saldanha. E o microfone está à sua disposição para o agradecimento. Boa tarde a todos. Cumprimento a Sociedade de Engenharia, uma das entidades percursoras do sistema Confea-CREA, em nome do presidente Walter Nunes. Cumprimento todos os homenageados, que é essa láurea muito importante, um reconhecimento, da profissão do engenheiro. Gostaria de agradecer à presidente Nancy pela oportunidade, desse programa nos deu, nós, engenheiros voluntários, para doar a nossa expertise. Isso é muito bacana, isso é um momento fantástico, para a engenharia, para todos os profissionais. Eu dedico essa láurea à minha família, minha mãe, que está aqui presente, minha professora, meu filho, que é engenheiro, aos meus amigos, meus colegas de escritório, aos meus clientes, a todos os engenheiros, que fazem o que gostam, e o segredo da profissão é preparo e conhecimento. Eu só tenho gratidão, gente. Engenheiro com orgulho. Muito obrigado. Dando continuidade, entregaremos a Láurea Especial Sergs 2024 ao engenheiro civil Darcy Nunes dos Santos. Convidamos a subir ao palco o engenheiro civil Darcy Nunes dos Santos. Engenheiro civil pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Engenharia Civil em Enfoque em Geotecnia, MBA em PPPs e Concessões pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, certificação modelo 5 dimensões pela MPG e especialista em saneamento ambiental pela University College London. Ocupou cargos administrativos no DEMAI desde 2005, tendo sido diretor-geral de 2018 a 2020 e atualmente é o diretor-geral adjunto do DEMAI. Convidamos o engenheiro civil Darcy Nunes dos Santos para a sua saudação e agradecimento. Boa tarde especial ao presidente da Sociedade de Engenharia Walter Lídio e ao presidente do Conselho Pedro Bronstrup. Boa tarde a todas as demais autoridades, personalidades, profissionais, a quem agradeço o comparecimento.
É com muita satisfação que estamos aqui nesse local, nesse momento, para receber essa homenagem. É com muita satisfação que recebo essa laurea nesse ambiente, que apesar de nunca ter sido associado, já frequentamos essa sede social desde a época de faculdade, desde 1992, tendo utilizado o ginásio, a churrasqueira, o salão de festas, por diversas oportunidades. Entretanto, de coração, jamais imaginei estar nesse local, nesse momento, para receber essa homenagem com essa envergadura. Estou muito agradecido e lisonjeado. Nascido e criado absolutamente gaúcho e porto-alegrense, eu sempre digo, eu sou gaúcho da Coca-Cola e do asfalto, não sou do chimarrão, da porteira e do extrato do chão. Sempre fui enraizado nessa cidade, influenciado pelo meu pai e meu padrinho, irmão do meu pai, ambos que já nos deixaram fisicamente, mas que tenho certeza estão aqui agora nesse momento. Pessoas extremamente simples, de pouco estudo, mas que nutriam gosto pelas atividades da construção civil, que admiravam a profissão de engenheiro e praticavam como construtores, mesmo sem muito conhecimento técnico. Então, desde cedo, eu já sonhava e sabia que queria ser um profissional da engenharia civil. Um desejo que sempre foi indo aumentado e se reafirmando nos períodos de colégio e ensino médio, na medida que sempre tive aptidão para matemática e física e nenhuma aptidão para ciências humanas ou sociais. Pois nessas fases de colégio e adolescência, a engenharia civil, no meu pensamento, se resumia a uma casa ou, no máximo, a construção de um edifício residencial ou de um comercial. Mas conquistei o primeiro passo da vida profissional ao ingressar na Escola de Engenharia da Universidade Federal em 1990. Tive muito prazer em ter sido um legítimo estudante de engenharia /90, turma que me proporcionou conhecer colegas de profissão que se tornaram amigos do peito, muitos até hoje cultivados como os melhores e mais sinceros amigos de verdade da minha vida. Pois então, já nos cansativos primeiros semestres, mesmo que inundado de disciplinas, que quase somente de matemática e física, das longas idas e vindas ao campus do centro e o campus do Vale, mesmo com pouquíssimas horas de aulas realmente de engenharia, fui sendo deslumbrado com um imenso leque de opções de atuação para os engenheiros civis, muito além de apenas construção civil. Estruturas, geotecnia, saneamento, hidráulica, hidrologia, rodovias, transporte, uma infinidade de temas. Basicamente, fui descobrindo que tudo que é construído na face da Terra, todos os ambientes que frequentamos e toda a infraestrutura, particular ou pública, individual ou coletiva que usamos, foi construída com a participação de engenheiros civis. Isso é fascinante para mim, amo essa profissão e tenho orgulho de ter seguido esse caminho na minha vida. E apesar do foco inicial estar concentrado na especialidade da construção civil, eu sempre desenvolvi interesse e curiosidade com as infraestruturas civis públicas. Em muitas ocasiões eu quis entender como eram gerenciadas, como eram planejadas e como eram construídas as obras de uso coletivo a todos. Pois após o ingresso na Escola de Engenharia da Universidade Federal, uma entidade ampla que lida com coisas de uso público e coletivo, muito maior que um simples restrito mundo particular dos colégios, com os transcurso de diversos semestres, através de várias etapas de conhecimento relacionadas às mais diferentes formas de atuação de engenheiros civis, despertou meu interesse em trabalhar no desenvolvimento e na gestão das infraestruturas públicas, o que passou a colocar em dúvida aquela minha preferência inicial de trilhar exclusivamente a construção civil. Fui descobrindo que existiam outros ramos de atuação que poderiam trazer satisfação e realização profissional. E isso se revelou até um pequeno problema, na medida que de tantas opções existentes eu já nem sabia mais qual rumo seguir, dadas as inúmeras possibilidades. Pois nesse momento, um breve parênteses, curiosamente, preciso revelar com sinceridade que as disciplinas relacionadas ao saneamento básico, particularmente aquelas de infraestrutura de esgotamento sanitário, eram as que eu tinha menor interesse e motivação de cursar e aprender. Literalmente, para esse tema, os meus objetivos de faculdade se limitavam apenas a alcançar a nota de aprovação. E eu dizia a mim mesmo, Deus me livre de trabalhar nisso, eu jamais vou querer tratar disso, que assunto mais desinteressante. Mas o interesse em contribuir com a expansão e com a melhoria da infraestrutura pública foi amadurecendo durante os últimos meses de faculdade e gerando motivação crescente nos primeiros anos da pós-formatura, na medida em que fui descobrindo que esse país era imensamente atrasado, carente e deficitário nesse aspecto, e que o desenvolvimento do sistema de transporte, saneamento, energia, entre outros, era a condição fundamental para melhorar o conforto, a qualidade de vida da população e para gerar desenvolvimento econômico e social para todos. Consequentemente, passou a ser uma missão de vida contribuir para o avanço da sociedade através do meu trabalho e da minha profissão.
Soma-se a isso o fato de que, por ter recebido formação e acesso a conhecimentos de forma gratuita numa universidade federal, ofertado pelo Estado brasileiro, faz crescer a vontade de retribuir à coletividade e à sociedade gaúcha e porto-alegrense tudo que foi investido em mim. Então, aquele manifestado desinteresse inicial pelo saneamento básico, lá das épocas da escola de engenharia, foi substituído por uma enorme vontade de ver essa cidade atendida na sua plenitude, nos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário e drenagem urbana. Essa mudança de percepção se iniciou em 2005 no aniversário do DEMAI, e cresceu muito durante a implantação de um grande programa de obras para a expansão da infraestrutura de esgotamento sanitário da cidade, dadas as magnitudes da época dos projetos e das obras, que me fizeram trazer coragem e confiança de buscar degraus maiores e agregar ainda mais vontade de servir à sociedade. Uma oportunidade que agradeço ao aqui presente diretor Flávio Presta. Nesse ponto, tenho que agradecer também ao prefeito Sebastião Melo e ao vice Ricardo Gomes e também ao prefeito Marquesan e ao vice Gustavo Paim por terem me dado oportunidades de participar decisivamente de 2 gestões municipais, atuando na direção do geral do departamento, como titular ou como adjunto. Oportunidades que me permitiram praticar a engenharia com foco nas atividades de servir a coletividade, naquilo que mais me satisfaz, que é a gestão da infraestrutura pública. Mas há espinhos na trajetória da gestão pública, pois apesar de ser uma atividade nobre, extremamente gratificante, é revestida de total imprevisibilidade, dado que somos desafiados pelos mais inesperados acontecimentos. E nesse sentido fomos colocados à prova diante de 2 crises inimagináveis. Já em 2020 fomos requisitados a manter o serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário para toda a população em meio à maior pandemia da história, durante a qual o asseio, a limpeza, a manutenção das condições de higiene se tornaram mais relevantes do que já o são. E, portanto, mesmo que contaminação e afastamento de diversos funcionários, não era permitido falhar ou interromper o serviço. Já nos anos seguintes, além das responsabilidades relativas ao abastecimento de água e esgotamento sanitário, passamos a agregar as funções da drenagem urbana, pois entendemos que os serviços são interrelacionados dentro do universo do saneamento. E dessa forma, um departamento enorme como o DEMAI, com um orçamento de mais de 800 milhões de reais por ano, não pode se furtar de assumir. E nessa trajetória recente da gestão da drenagem urbana, fomos requisitados a combater a maior catástrofe climática da cidade e do estado, constituída de uma inundação sem precedentes, com graves consequências para toda a sociedade, inclusive com a interrupção de oferta regular de água para 85% da população por 2 dias, e continuidade dos efeitos de suspensão de abastecimento para grande parte da cidade, inclusive da rede hospitalar, por 20 dias. Foi nessa catástrofe que experimentamos o trabalho em moto contínuo por quase 50 dias, primeiramente tentando conter a invasão das águas e posteriormente a difícil missão de retirar de dentro da cidade mais de 70 milhões de metros cúbicos de água, ou 70 bilhões de litros, composto de uma lâmina d'água com aproximadamente 3 metros de altura no Sarandi, um lago único, formado da ordem de 2 metros de profundidade, desde o bairro Anchieta, aeroporto, até o centro histórico Praia de Bela, Cidade Baixa, e um outro lago formado no Menino Deus. Experimentamos diversos exemplos de engajamentos dedicados espontaneamente por parte de fornecedores, prestadores de serviço, colaboradores, desde os mais simples profissionais até os mais capacitados, comerciantes, empresários, agentes políticos, cidadãos de outros estados, inclusive funcionários de empresas de saneamento de outros locais, além de outros países, inclusive, que se dispuseram a vir a Porto Alegre para ajudar. Infelizmente, foi necessário acontecer um evento desastroso para que se percebesse que o sistema de proteção contra cheias existente na cidade, área metropolitana, era falho e incompleto. E também foi necessário esse evento desastroso para alertar que há extensas áreas da cidade na região sul e extremo sul que não estão resguardadas por nenhum tipo de proteção. Certamente, se não houvesse essa tragédia, não estaríamos nos dedicando a esse tema agora. Pois agora, passadas as crises trazidas da pandemia 2020 e inundação 2024, além dos desafios de alcance da Universidade do Saneamento em todos os seus aspectos, o que nos move é o desafio de dotar a cidade de proteções adequadas, completas e modernas, que possam trazer tranquilidade e satisfação de viver aqui, que possam contribuir a um ambiente físico capaz de propiciar o desenvolvimento econômico e a melhoria da qualidade de vida para a população. É sobre isso que queremos ser questionados daqui em diante. E passou a ser essa a nossa missão de vida profissional. Por fim, tenho que agradecer e ressaltar a maravilhosa família que tenho e amo. Minha esposa Cristiana e minha filha Gabriela,
que foram verdadeiros pilares de apoio em momentos íntimos duríssimos em casa, de angústias vividas nessas crises, pois provavelmente sem elas eu não teria conseguido manter a serenidade e a capacidade de enfrentamento. Tenho que agradecer a minha mãe, que infelizmente não pode estar aqui, a minha irmã, meu cunhado, meus sogros, por terem me incentivado e motivado em toda a trajetória profissional. E agradecer especialmente ao meu parceiro de gestão, Maurício Loss, indicado como engenheiro do ano na área pública, à diretoria do DEMAI, aos colaboradores que se engajaram no combate a essa crise e aos parceiros da Prefeitura e da gestão. Todos são parte dessa homenagem. Muito obrigado à SEG, sua diretoria e seus integrantes. Obrigado. Nós pedimos que os presidentes permaneçam mais um instante. Neste momento, nós procederemos ao encerramento da placa Laure Especial SERPS com o presidente Walter Lídio Nunes e o presidente do Conselho da Sociedade de Engenharia em Exercício, engenheiro Pedro Bronstrup. Por favor. A placa contém os laureados do dia de hoje. Vamos convidar os laureados para subirem ao palco com o presidente Pedro do Conselho para a foto final. O presidente Walter, se pode sair, se precisa sair, nós permitimos que ele saia. E os laureados, por gentileza, subam com a placa, com a Láurea, para nós tirarmos uma foto com o presidente do Conselho. O presidente Walter Lídio vai participar também, que bom, que ótimo. Agradecemos aos nossos patrocinadores, uma boa tarde a todos, muito obrigada pela